Olá, pessoal do sexto ano. Bom, nós daremos início ao nosso último módulo, de modo que hoje o objetivo é encerrar a apostila, as atividades da apostila. E o módulo que nós abordaremos é sobre a Terra e o Universo, que vai falar da estrutura do nosso planeta. O nosso planeta, ele é dividido didaticamente numa porção que nós chamamos de crosta terrestre. Vou imaginar que isso é uma fruta cortada ao meio, né? Até parece uma fruta. Nessa fruta, nós teríamos aqui, ó, essa parte que seria a casca. A casca do nosso planeta, que é análogo à casca de uma fruta, à casca de uma laranja, ela é a porção rochosa, é a parte sólida. Essa parte sólida nos permite nos manter fixos, né? A gente consegue se manter estável nessa porção. Por que eu estou falando isso? Porque as outras partes, elas apresentam composições diferentes, né? Então, a gente tem abaixo dessa camada que é sólida o manto terrestre. O manto é líquido, pastoso, e a porção dos núcleos, né? Núcleo interno e núcleo externo. Também tem características peculiares que discutiremos mais adiante. Então, essa é a divisão que nós estudaremos hoje: a crosta, o manto e os núcleos. Ok? Bom, falando um pouquinho sobre a crosta terrestre. Né? A crosta terrestre, essa porção sólida que nos permite fixarmos em pontos, né? A gente consegue andar, é um chão, né? O chão natural. Ele não é contínuo. Mais adiante nós discutiremos, aqui a gente vê aqui no detalhe que eu destaco para vocês, uma fissura. Não é contínuo porque é formado por placas, né? Vamos discutir isso um pouquinho adiante. Antes de falar das placas, se atentem ao fato dessa crosta estar dividida numa porção continental, onde estão os continentes, né? Onde tem a parte terrestre, e uma porção que é oceânica, crosta oceânica, onde está o oceano. Então, tem essas divisões. Essa parte onde está concentrada a crosta oceânica é uma parte da crosta terrestre que tem essa depressão, né? Esse aprofundamento aqui. Ela é mais profunda. Isso permite o acúmulo da água. E a porção continental, ela é mais espessa, né? São porções mais altas, por isso que a água escoa para formar a porção oceânica, correto? Então, tem essa divisão aí da nossa crosta terrestre. E essa crosta, como eu já falei para vocês, ela não é contínua, ela é toda separadinha, toda segmentada em placas que nós chamamos de placas tectônicas, né? Tem as divisões aqui nas linhas vermelhas. Nós estamos aqui concentrados em cima de uma grande placa, bem em cima, mas algumas áreas continentais que se encontram sobre as fissuras da placa, né, sobre os intervalos entre uma placa e outra, podem sofrer com a ação dos terremotos. Por quê? Porque a crosta terrestre, essa parte, a casca, né, que eu já falei para vocês, ela pode se movimentar. Imagine que você tem algo sólido, rochoso, em cima de um magma que é líquido, pastoso. Então, digamos assim, a grosso modo, escorrega. Então, quando a placa dá uma escorregadinha, meu amigo, o estrago pode ser grande. Então, isso pode acontecer porque as placas não são contínuas. Essa movimentação das placas é muito importante para a formação do nosso relevo e também está diretamente relacionada à caracterização da paisagem. Então, não é algo só que nos causa preocupação, certo? Então, se atentem ao fato de que a crosta terrestre, ela é segmentada. Vamos falar um pouquinho dos tipos de rochas que nós encontramos na crosta terrestre. Bom, o que vocês estão vendo aí? Uma rocha magmática. A rocha magmática,
ela é fruto da solidificação do magma. Esse magma vem de onde? Ele está abaixo da crosta terrestre e ele aparece para nós nas erupções vulcânicas. Então, extravasa e aí entra em contato com a atmosfera, esfria e solidifica, dando origem a essa rocha aí, que um dia foi líquida, foi o magma. Então, esse tipo de rocha nós classificamos como magmática, ok? Vulcão, coisa linda, né? Uma erupção vulcânica. Outro tipo de rocha é a rocha sedimentar, as rochas sedimentares. Vocês estão vendo aí uma composição rochosa cheia de linhas, né? Por que acontece isso? Porque ela é formada por deposição de materiais, tanto orgânico quanto mineral, inorgânico. É muito curioso que nesses materiais a gente pode encontrar partes de seres vivos, né? Ou seres vivos fossilizados. Então, tem até uma parte dessas rochas que são chamadas de livro das rochas sedimentares, porque conta muito a história da evolução dos seres vivos, né? Então, onde a gente encontra lá mais profundamente, aqui mais na parte de baixo, são as rochas mais antigas. Aí outras foram se formando sobre a primeira, né? Então, a ordem é de baixo para cima. Então, de modo que uma espécie que é encontrada aqui, né, isso não é um assunto que a gente aborda aqui, por exemplo, se eu conseguir encontrar um fóssil nessa parte, ele viveu antes do fóssil que está aqui, que viveu antes numa escala, né? Então, a gente consegue estudar também os fósseis, porque elas se formam por sedimentação. Deixa eu explicar de uma maneira mais didática, mais simples. Imagina a poeira que caiu, terra, uma área com terra. Você pisou. Essa terra, ela se compacta e ela acaba se solidificando, tá? Mas era poeira e também detritos orgânicos, ok? Então, essas são as rochas sedimentares. Elas se formam por depósitos de materiais. Outro tipo de rocha é a rocha metamórfica. São rochas, o nome metamórfico vem de metamorfose ambulante. Essa metamorfose é transformação. Então, são rochas que se transformam a partir de uma rocha original chamada de protólito. Protó significa antiga, mais antiga, a primeira, e lito, pedra, rocha. Então, a primeira rocha, ela se modifica e dá origem às rochas diferentes. Por que elas se modificam? Elas sofrem transformações físicas e químicas. Então, elas sofrem a ação do sol, da chuva, modificação das temperaturas, e elas vão se convertendo em outros tipos de rocha pela ação do ambiente, ok? Então, nós vimos a crosta terrestre, agora vamos falar um pouquinho sobre o magma. O magma, vocês estão vendo nessa imagem bonita, né? Magma, essa parte de baixo. Então, é como se a gente tivesse tirado um pedacinho da crosta e tá vendo aí a porção do magma, do manto terrestre. É a segunda camada, ela é mais grossa que a crosta, né? E ela pode atingir uma temperatura de até 2.000 graus Celsius. Gente, sem noção do que é isso? 2.000 graus Celsius significa que, vamos lá, quando a água está fervendo lá na panela, no seu fogão, ela chega a 100 graus Celsius. Põe a sua mão lá. Põe nada. Você não vai fazer isso, você vai queimar a sua mão. Agora, imagina a gente mergulhando nesse magma. A gente vira um torresminho na hora, né? Então, é muito quente. São 2.000 graus. Então, eu dei um exemplo, um comparativo com a água. E aí, o fato de ser muito quente gera a característica do magma ser líquido, pastoso. Ok? Então, essa é uma característica importante. Abaixo do magma, nós vamos encontrar o núcleo. E não é só um núcleo, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido. Essa parte laranjinha da figura aí que vocês estão vendo. É líquido
E o núcleo interno, ele é sólido. Por quê? Porque a pressão aqui, tá, no núcleo interno, é maior. Dali sai muita movimentação. Por quê? Porque são materiais muito quentes, eles chegam a temperatura de 3 a 5 mil graus Celsius. E aí, essa temperatura elevada, que gera muita movimentação, acaba liberando muita energia também. E essa energia é responsável pelo magnetismo terrestre. Certo? Então, é isso que a gente viu aí nas imagens sobre as divisões do nosso planeta. Então, pessoal, vocês puderam ver aí que a gente explorou um pouquinho das partes constituintes do planeta. Sigam para a página 44, façam a atividade solicitada, que é baseada nas suas experiências, né? Sem muita interferência da minha explicação. E na página 46 tem uma cruzadinha sobre tudo que está no vídeo lá na explicação, está contido na cruzadinha, tá bom? Então, até mais e estudem com bastante apreço, ok? Tchau!